O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quinto ano. Esta é a nossa última aula, literalmente, da semana. E esta é matemática e fecharemos as aulas dessa semana com a galerinha do quinto ano. Ufa, né? Estamos conseguindo. Olha só, para esta aula de matemática, que é totalmente fora de sequência, nós trabalharemos um assunto que já viram algumas vezes sobre a divisão em partes desiguais. A gente fala muito em parte igual, né? Neste caso, será diferente. E lógico que agora, em letras garrafais, coloquem aí no chat. Hashtag voltamos, mas sextou. Eu já vi a Ana Paula já colocou voltamos e o hashtag sextou. A Propoliana do quinto ano B lá da Escola Domingos Cambiag também. Olha, gente, com certeza vamos sextar bem, certo? Mesmo estamos presentes, mas em contagem regressiva para o final de semana. Então vamos aproveitar o que temos para a aula de hoje. Por que dividir é tão difícil? Será que é difícil mesmo? Ah, tem gente que às vezes fala assim, é muito ruim dividir porque tem que saber tabuada. Olha que discurso. Não é bem assim. Deixa eu falar aqui para vocês. Para nós sabermos dividir, especialmente, é importante saber da tabuada, das multiplicações como operação inversa? Sim. Mas o mais importante é que você possa explorar estratégias para fazer a divisão. É isso mesmo. Quando você explora estratégias diferentes, você não tem que ficar preocupado com uma coisa ou outra. Procure as melhores formas que você se identifica para responder, para resolver atividades ou resolver as divisões. Situações, problema que tenham divisão e assim por diante, certo? Então vamos lá. Agora, a Procláudia lá, quinto ano C, Mauá, também já chegou. Vamos lá. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas matemáticos com números naturais e com números racionais. E a nossa reflexão? Como posso dividir em partes desiguais de modo que uma seja o dobro da outra? E aí? Alguém tem alguma dica? Como é que eu posso fazer uma divisão em partes desiguais? Imaginem que eu tenha um número, por exemplo, 1.000. Eu tenho R$1.000. E aí, eu preciso dividir com alguém esse prêmio, mas eu quero ficar com uma parte maior. Que dica seria essa? Para que eu fique com a parte maior, é uma divisão desigual. Aquela que a gente chama de não é justa. Mas como é que a gente faz isso? Alguém tem alguma ideia? A gente divide por 3. Boa, a gente divide por 3. Por quê? Essa terceira aqui, deixa eu falar aqui para você, ó. Mais fácil assim. Imagine que o 1.000 eu ia dividir só com mais uma pessoa. Se eu fizer essa divisão para 3, o que significa que eu vou pegar 2 partes para mim e vou deixar um troco só para outra pessoa. Certo? Então, essa é uma das melhores dicas. Então, vamos lá. Respostinha, exatamente essa. Já sei! Basta dividir por 3. Exatamente o que vocês colocaram. A divisão por 3. Número 1. A professora Ana Lúcia comprou uma geladeira de R$3.000 e efetuou o pagamento em 2 parcelas desiguais, sendo que a segunda parcela era o dobro do valor da primeira. Como eu já disse para vocês, numa situação problema,
vamos destacar os elementos que precisamos. A nossa amiga Ana Lúcia comprou a geladeira de 3.000. Ela fez o pagamento, o pagamento em 2 parcelas desiguais. Então, a gente tem essa informação. A segunda parcela era o dobro do valor da primeira. Nós sabemos disso aqui, Agora, como que eu resolvo? Eu vou para a pergunta do problema. Qual foi o valor de cada parcela? Então, o nosso desafio é descobrir o valor de cada parcela. Então, a gente pensa assim. Primeira coisa, o nosso valor total, 3.000, não está dividido igualmente, desigual. As 2 parcelas que a nossa amiga Ana Lúcia fez, ela fez uma seria o dobro da primeira. Então, vamos acompanhar assim. A gente tem a conta aqui. Eu vou só reforçar esse miolo aqui, 3.000 dividido por 3. Uma das coisas bem bacanas, quando a gente usa a situação do dinheiro, monetária, essa vírgula 00 que indicam os centavos, eles são desnecessários na hora do cálculo. Justamente porque eles estão zerados. Então, na hora de fazermos o cálculo, não precisa. Por isso que eu pintei aqui, Nós escondemos. Eu vou deixá-los aqui de lembrança para a gente saber que eles entram aqui. Vou entender por que isso. Aqui eu tenho o valor total, 3.000. Então, eu peguei os 3.000, que é a questão da geladeira, e vou dividir por 3. Lembram? Já que é desigual as parcelas, o valor das parcelas, vamos saber o que vai acontecer para a gente dividir desigual. Então, eu começo aqui. Vocês sabem já, Olha só. Deixa eu colocar primeiro uma dica. Estas são as partes da divisão. O dividendo, que é o valor que eu tenho para dividir. O divisor, que é a quantidade de partes a qual eu vou dividir. O resto, que é tudo que sobrará deste lado. E o quociente, também conhecido como resultado. Certo? Agora a gente pode fazer. Então, vamos lá. Vou começar aqui, sempre pela ordem maior na divisão. 3 dividido para 3, se eu tiver 3 reais para 3 pessoas, quanto que cada um recebe? 1. Continuando. Aí eu tenho aqui, 0. 0, dá para eu dividir para 3? Se eu não tenho nada, nenhum real, eu consigo dividir entre 3 pessoas? Não consigo. Então, é 0. Aqui, não tenho nada. O outro 0. 0, dá para eu dividir para 3? Continua não dando certo. Tá vendo que eu tenho 3 zeros aqui? Eu sei que os 3 zeros que eu tenho aqui, eu não consigo dividir para 3. Então, é só eu colocar os 3 zeros aqui, 2, 3. Aqui, no meu resto, para eu anotar o meu resto aqui, é só eu ir fazendo a multiplicação. 1 vezes 3, 3. Então, para chegar no 3, não precisa de nada. Como aqui tudo é 0, multiplicado por 3, dá 0. Aqui, eu só repito. 1, 2, 3. Pronto, o meu resto é 0. Essa divisão foi exata. Uma divisão exata. Só que aí tem o desafio. Lembra aqui, das 2 parcelas, uma era o dobro da primeira. Se dividido para 3 deu 1.000, a gente pode pensar, então, que a primeira parcela foi esse valor. Aí nós vamos ter que colocar em linguagem monetária. Lembra aquele aqui que eu guardei, os centavos? A gente volta com ele, R cifrão, 1.000 reais. Agora, a segunda parcela tem que ser o dobro desta. O que será que significa isso, se é o dobro desta? Até chegar no 3.000. O que nós temos? 1.000 é uma,
Se eu tenho duas, a segunda parcela com o dobro é 2 vezes ela, ou seja, 2.000. Eu tenho a divisão desigual, certo? Então, vamos lá. Dá uma olhada aqui, o meu quociente ficou 1.000. E na hora que eu vou responder a pergunta do meu problema, eu tenho o valor exato de cada parcela. E a resposta formalizada, o valor da primeira parcela, paga pela professora Ana Lúcia, foi de R$1.000. E a segunda parcela foi de R$2.000. Certo? Conseguimos! A Pro Michele, já com o hashtag voltamos da Escola Professor José Parada, em Franco da Rocha. Muito bem. E a Pro Cláudia falando, vamos lá, gente, aulas de matemática, rapidinho. Que bom, adoro essas chamadas. Continuando. Letra B. A professora Ana Lúcia pagou em cédulas de R$100. Pensa aqui, pagou o quê? Sabe o valor da geladeira? O total? 3.000, lembram? E ela pagou em cédulas de R$100. Quantas cédulas ela utilizou para pagar a primeira parcela? Nas informações do nossa situação problema, que nós destacamos, e aí a pergunta. A pergunta refere-se apenas à primeira parcela, que nós já sabemos que foi R$1.000. Pronto. Com todas as informações do nosso problema destacadas, agora a gente pode fazer o cálculo. Aqui eu tenho já armada a conta. Lembrando, 1.000, os centavos eu vou tirar. Na hora do cálculo, como é tudo zero, não há necessidade. Gente, vale lembrar que se aqui não fosse zero, eles tinham que ficar. E aí nós faríamos a divisão usando o decimal, contando com a casa dos centavos da vírgula. Neste caso, a gente não precisa. Então, aqui eu tenho 1.000 dividido para 100. Aqui nós temos algumas formas de fazer bem simples. Primeiro, regra da divisão. Primeiro, não, etapas, partes da divisão, só para lembrar. O dividendo, que é o total que eu tenho para dividir. O resto, que é o processo aqui desse lado que vai sobrando da divisão. O quociente, que é o nosso resultado, que vai aparecer deste lado. O divisor, que é por quanto eu vou dividir. Certo? Aqui, no caso, as cédulas que a nossa amiga, professora Ana Lúcia, é nossa amiga mesmo, ela é professora, ela pagou. Então, vamos lá. R$1.000 dividido para 100, a gente saber quantas parcelas. A regra do zero, o que eu posso fazer? Eu corto um zero aqui, porque o zero não divide, corto um zero aqui. Eu posso cortar um segundo zero aqui e um segundo zero aqui. Agora, eu não tenho mais zero aqui no divisor, mas eu tenho um zero no dividendo. Então, ele vai contar na divisão. O que eu posso fazer? Vou marcar com outra cor para facilitar. Aqui no 1. 1 dividido para 1. R$1 para uma pessoa, quanto ela tem? R$1. Não muda nada, ó. R$1 vezes 1, para chegar no 1, não falta nada. Aí eu tenho zero. Eu não preciso baixar aqui, já que esse meu número inicial, o resto é zero. Então, eu vou usar aqui esse zero. Zero, eu consigo dividir para 1? Eu não tenho nem R$1 e um amigo me pede emprestado. E aí, o que eu faço? Eu não consigo. Então, se eu não consigo, é zero. 0 vezes 1, zero. Para chegar no zero, nada. Isso aqui, ó, a gente cortou 0, 0. Não tem o menor, porque não dá a menor diferença. Dá uma olhada aqui, ó. Quantas parcelas eu tenho? Quantas parcelas não, quantas cédulas, né? Ó, cédulas.
O que significa isso? É o total de cédulas de R$100 que a nossa amiga Ana Lúcia, cheia da grana, conseguiu reunir para pagar a sua primeira parcela. Isso é o que a gente tem. Agora, para a gente formalizar essa resposta aqui, ó, a professora Ana Lúcia utilizou 10 cédulas de R$100 para pagar a primeira parcela de R$1.000 lá da sua geladeira. Certo? Então, certo. Acabamos por enquanto. Agora, tem uma coisa bem legal, tem uma sugestão de atividade, que no caso, nós temos um tempinho para resolver. E essa sugestão vocês vão construir comigo aqui o que nós temos. Vamos lá. Sugestão de atividade. Coloque em prática o que aprendeu nesta aula, resolvendo o seguinte desafio. Qual será o dividendo se o resto é 3, o divisor é 7 e o quociente é 121? Olha o desafio. Eu tenho isso aqui, ó. Eu preciso descobrir o quociente. Ou o quociente, o dividendo. Para descobrir o dividendo, sabendo que ele é o total que será dividido. Eu sei que o resto é 3. Então, aqui no resto, em algum momento, eu vou ter 3. Aliás, eu vou pôr na frente da palavra, para não atrapalhar nosso espaço. Então, eu sei que o resto é 3. O divisor, que está bem aqui, ó, é 7. O quociente é 121. Então, o resultado, 121. Eu até pus no lugar. E agora? Eu não sei esse aqui, ó. Chamaremos de elemento X. Nós não sabemos o que é. Aqui eu tenho que marcar em preto, fica mais fácil de visualizar. Melhor, né, gente? Agora, como é que nós vamos descobrir o dividendo aqui, hein? Sugestão. Eu falei que vocês vão construir comigo. Quero saber uma sugestão. Eu tenho uma operação sem um total para dividir. Como que nós podemos fazer? Super dica, para começar. A gente usa operação inversa. Se aqui é uma divisão, ó, vou escrever aqui, ó, dica. Operação inversa. Ou seja, aqui é contrária à divisão, no caso aqui é a multiplicação. Agora, o que eu vou multiplicar pelo quê? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu vou multiplicar, eu vou pegar o meu quociente e multiplicar pelo divisor. E aí eu tenho 121. Vou trocar novamente a cor para facilitar a visualização. Mas eu com esse letrão, deixa eu ver se vai dar certo. Vamos lá. Caneta. 121, que é o meu quociente, vezes o 7, que é o meu divisor. E aí a gente começa a multiplicação. 7 vezes o número 1, 7. 7 vezes o número 2, ou 2 vezes o número 7, dá 14. Eu não posso colocar o 14 aqui, lembra? A parte da dezena se une à próxima ordem. 7 vezes o número 1, ou 1 vezes o número 7, dá 7. Mais esse 1 aqui, essa uma dezena, 7, 8. Só que não acaba aí. Dá uma olhada o que a gente tem também de regra. A nossa regra diz que para esse divisor estar certo, eu ainda tenho um resto 3.
Onde é que que eu faço e onde encaixo esse resto 3? Ele está ali sobrando. O que eu faço com ele? Ah, a pessoa falou assim, ó, com ele aqui eu somo. Vamos ver. Eu pego o meu resultado final da multiplicação. 800, deixa eu fazer uma divisão. 847 mais o meu resto, que é 3. E aí a gente efetua a operação. 7 mais 3, 10. Não posso deixar a dezena aqui, a dezena segue para a próxima ordem. 1 mais 4, 5. 8, não tem nada também. Continua com 8. Nossa, ficou meu 8, ficou horrível, hein? 8. Então, nós temos, até aqui, achamos que o nosso dividendo é 850. Tudo bem até aqui? Então, a gente tem isso para... Então, para nós, é essa conta aqui. Nós sabemos que descobrimos que o dividendo é 850. Mas e como que a gente vai saber se está certo isso? Nós usamos a operação inversa. Como é que a gente sabe agora? Aí eu quero saber. Nós chegamos num resultado. A gente completa ali e acabou? Você aqui, ó. E aí, galerinha? O que eu faço? Eu tenho que... A prova real. Eu tenho sim. É importante que nós agora possamos realizar esse cálculo com o número que nós encontramos. E nós aí descobriremos se realmente chegamos no resultado correto. Todo mundo está preparado? Então vem comigo, gente. Me ajuda aqui. Eu vou limpar essa bagunça da lousa, lógico. Mas eu não vou limpar toda ela. Eu vou só tirar isso aqui, ó. As marcações. As nossas colinhas aqui, ó, que nós fizemos. E aí, olha o que nós faremos agora. Nós vamos deixar os nossos valores registrados num cantinho aqui. Nós sabemos que o dividendo é 850, o divisor que nós temos é 7, e o quociente tem que dar 121. Certo? Então, tudo isso é o que nós chegamos, o 3 já tem. Agora, nós vamos pôr essa prova. Sem x, vamos utilizar o espaço. De acordo com a nossa marcação, 850 dividido para 7, e a gente começa a efetuar a conta. 8, dá para dividir para 7? Dá. 8 eu divido para 7. Se eu tiver 8 balas e der para 7 pessoas, quantas balinhas cada um recebe? Uma balinha. Só que se eu fizer uma vez o número 7, para chegar até o 8, está faltando. Quantos estão faltando? Ó, uma vez 7 é 7. Para chegar até o 8, falta 1. Gente, aqui é o processo curto, tá? Vou até colocar a palavrinha curto aqui, ó. Galerinha do 5º ano já está... Essa altura do campeonato é legal praticar esse processo. Continuando, eu tenho 1 aqui de resto. Só que eu tenho mais uma ordem a resolver. Se eu tenho um resto 1, eu tenho que juntar a essa ordem aqui. E aí, agora, eu tenho 15. Ganhei 15 balinhas, preciso dar para 7 pessoas essas balinhas. Quantas balinhas cada um recebe? Eu sei que, se eu fizer 1, dá 7. Se eu dobrar esse valor, 2, 7 mais 7, 14. Então, 2 vezes 1, ou 2 vezes 7, 14. Aqui eu tenho 15. Do 14 para chegar no 15, falta 1. Aí, novamente, eu tenho 1 aqui, ó, sobrando no resto, e mais uma ordem. Aí, essa ordem eu faço o quê? Baixo, e segundos aqui, segundos para acabar. Vou deixar para vocês terminarem. Porque a nossa aula acabou. Olha, divisão é bem legal. Só porque acabou, eu vou deixar vocês resolverem
Nós vamos lá para o finalzinho. Mas, ó, no começo até agora tá dando certo, hein? Gente, mural dos professores, tudo que nós aprendemos e a nossa ficha de avaliação. Bom final de semana para vocês e até a semana que vem. Até lá, tchau, tchau.